Gálatas. Um pouco de história, que eu gosto de pregar. A Epístola de Paulo aos Gálatas, ela é considerada a marca. Vou falar sem microfone, vai ser boa. A Epístola de Paulo aos Gálatas, ela é considerada a magna carta da igreja. O apóstolo Paulo, ele escreveu, são 13 cartas que saíram, de 27 livros que saíram do Novo Testamento, 13 saíram pelas mãos do apóstolo gentio Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo. Ele era Saulo para os judeus e Paulo para os gentios. E aí, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu essa epístola mais ou menos por volta do ano entre 48 e 58 depois de Cristo. E ele se defrontou com os cristãos judaizantes. Aí você pergunta, pastor, o que é o cristão judaizante? Os cristãos judaizantes, eles diziam que todo crente, gentio ou judeu, tinha que ser circuncidado. A circuncisão é um preceito judaico, Gênesis 17, 21, quando Abraão se circuncidou, Deus deu ordem para circuncidar. Ali a circuncisão no homem, sétimo dia, o oitavo dia que a criança nascia, a cabeça do prepúcio era cortada, ali era o sinal visível da aliança invisível entre Deus e os homens. Então era a lei. E os cristãos judaizantes, eles diziam, eles pregavam, todo crente, gentio ou judeu, tinha que ser circuncidado. Aí Paulo contestou, eu falei, não, a lei, nós vivemos na graça. E eles havia um atrito entre o evangelho que Paulo estava pregando, e essa controvérsia. Então Paulo chegou e falou assim, olha, nós vivemos sob a graça. Ele fala isso em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. E quando Paulo pregou aos Gálatas, ele falou assim, olha, vocês estão falando que a salvação tem que ter dois princípios, lei e graça. Tem que ser circuncidado, você aceita Jesus, mas tem que ser circuncidado. Ele falou, não, pela graça sois salvos mediante a fé, isso vem de vós, não vem de vós, é um gratuito de Deus. E aí Paulo fala assim, ele pregou que esse tipo de controvérsia que os cristãos judaicos estavam fazendo era um legalismo anticristão, estava fora daquilo que Paulo estava pregando. Tanto é que ele fala, eu se agrado a homens, eu agrado a Deus, eu tenho que agradar a Deus, o homem não, e não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando ele pregou aos Gálatas, ele disse assim, olha, através da salvação nós somos justificados, adotados, renovados e nos tornamos herdeiros de Deus através do pacto abraâmico. Ele fala isso em Gálatas 3, 15 a 18. E aí quando ele fala da circuncisão, ele fala em Gálatas 5, 2: se por deixar de circuncidar, Cristo para vós é em vão. Circuncisão, Cristo foi circuncidado, sendo judeu, mas ele falou assim, eu não vim abolir a lei dos profetas, mas a partir do momento que Jesus Cristo veio, Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, nós temos Cristo. Aleluia. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Não então Paulo estava vivemos simplesmente contestando, falando, não, é um legalismo anticristão. E ele confrontou isso com os Gálatas. Não, nós temos que ter circuncidado. Eu falei, não, a salvação vem pela fé em Cristo, no Calvário, Jesus. A circuncisão é um preceito judaico. Nós não estamos mais na lei, estamos vivendo sob a graça. E quando Paulo fala da graça, ele fala da transformação, Ele fala assim, se eu agrado a homens, ou eu agrado a Deus ou eu agrado a homens. O que Paulo quis dizer com isso? Aqui eu interpreto, eu estudo, o Espírito Santo me revela aqui. Todos conhecem a história de Paulo. Paulo era um homem extremamente inteligente, era um homem extremamente culto. Eu gosto de falar de Paulo, era um homem extremamente... Paulo, ele foi pupilo de Gamaliel, que foi um grande judeu da época. Era um homem extremamente culto, falava aramaico, falava grego, latim. Ele fazia tendas, está lá em Atos 18, ele fazia tendas. Era um homem de um potencial fora do comum. Era um homem muito assim, ele era uma potência, só que ele estava no lugar errado. Ele estava perseguindo cristãos, consentiu na morte de Estevão. Deus fala que ele viu Estevão morrer, ele viu Estevão ainda olhou para o céu e viu a glória, viu o Senhor à destra do Pai e falou assim, olha, eu estou indo. Aí Deus fala assim, ele está aqui, já cumpriu a missão, mas Paulo, com você ainda tem algo. 2 capítulos depois, lá em Atos 9, não tem um encontro. Então, Paulo, ele era uma potência, mas ele era um homem arrogante, blasfemador. Ele fala lá em Filipenses 3, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim,
antes perseguidor e agora um perseguido pelo amor de Cristo. Quando fala fariseu, os fariseus, havia na época de Jesus duas classes de judeus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles seguiam a lei mosaica, eles eram fiéis à lei mosaica. O fariseu vem de Farache, separados, eles eram aqueles judeus radicais. Já os saduceus, eles seguiam a lei mosaica, mas eles deixavam que a cultura grega fosse influenciada entre eles. Eles eram opostos, mas na época de Cristo eles se juntaram para prejudicar o Senhor. Mas tudo foi em vão, porque a obra de Deus através de Cristo permaneceu, e o resultado está aqui, mais de 2000 anos, está ali no povo, maravilhoso. Glória a Deus.